mas é tranquilo. Não, sem problema. Aqui só contabiliza os que entram pelo link, né? Quem entra pelo YouTube não contabiliza, né? Beleza tudo. Contabiliza tudo? Bom, vamos entrar no ar. Vamos lá. Oi, gente. Bom dia novamente. Vamos para a nossa segunda atividade, nosso segundo momento de hoje. E a gente está tendo aqui o prazer de receber Alexandre Prado, né? Vou falar um pouquinho sobre ele, e aí eu vou deixar também que durante a fala dele ele se apresente um pouco melhor. Ele vai falar com a gente aqui sobre o marketing na era da relevância, um assunto totalmente pertinente para qualquer tipo de empresa, seja ela pequena ou uma multinacional. Então, eu vou só passar um pouquinho do currículo dele aqui. O Alexandre, ele é publicitário, ele é consultor de marketing também, atua como criativo em agências e emissoras de TV, há 20 anos como diretor da Realize Propaganda. Ele atua também como palestrante, ministra treinamentos motivacionais e de comunicação empresarial e marketing. Ele também é professor universitário, né, de redação publicitária e marketing de serviços. E aí trabalha como ilustrador também, gestor de marketing, e no plano de saúde da Serpram. Gente, é muita coisa, né? É muita coisa que o Alexandre é por isso que a gente trouxe ele aqui, pela expertise, pela experiência, né, na verdade, de mercado, para nos ajudar um pouco, falar um pouquinho desse momento onde que o marketing ele é essencial para todo e qualquer tipo de empresa, né? Então, sem delongas, Alexandre, é um prazer recebê-lo aqui, fique à vontade, vou deixar você aqui com o pessoal, e aí as perguntas, né, que vocês quiserem colocar, gente, a gente coloca no final aqui, para a gente dar um andamento legal na dinâmica da nossa conversa, ok? Um grande abraço aí, Alexandre. Sucesso. Obrigado, Roger. Bom dia a todo mundo aí que está nos acompanhando. Um prazer estar aqui com vocês nesse projeto tão bacana, né, que é o Projeto Levante, que tem como objetivo nos nortear, né, no meio desse cenário aparentemente maluco, mas a gente vai ver que ele não é tão maluco assim, nem tão imprevisível assim, né? O brasileiro está acostumado com os cenários de crise e essa, apesar das peculiaridades, é apenas mais uma dessas crises com as quais a gente convive aí no mercado, nas nossas carreiras e nas nossas vidas. O que a gente vai tentar é jogar alguma luz dentro desse ambiente para ver se a gente consegue sair daqui hoje, de fato, com uma visão diferente, com possibilidade de fazer coisas diferentes já na próxima hora, né? Então, vamos começar com uma reflexão simples. A gente está falando de empresa, mercado, carreira, performance, desenvolvimento, competitividade. Logo, a gente está falando de dinheiro, a gente está falando de participação, né? de capacidade de ganho em meio ao cenário de pandemia ou pós-pandemia, né? E aí tem uma reflexão importante para nós. O mundo continua tendo o mesmo volume de dinheiro circulando, ou o mesmo volume de dinheiro. A diferença é nas mãos de quem ele está nesse momento. Porque ninguém queimou dinheiro, né? Ninguém torrou dinheiro. Então a gente tem ali a mesma riqueza, porém ela está transitando de mãos por razões diferentes. E aqueles que não se adequarem às novas razões do mercado vão acabar ficando sem nada na mão. E é isso que muita gente está sentindo. Como em toda crise, como em toda nova situação, a necessidade de compreender o cenário e se posicionar perante ele, uma vez que você não pode adequar o cenário a você, à sua carreira, à sua profissão, à sua empresa, você precisa compreender esse cenário para que você se adeque a ele, né? É o que a gente chama de cenário de macro mercado, onde você tem fatores que afetam a competitividade das empresas, afetam os profissionais, mas as empresas e os profissionais não podem alterar esses grandes fatores norteadores de mercado. A pandemia é um desses grandes fatores que afetam e alteram mercados e carreiras de forma indefensável, vamos dizer assim. Você pode se reposicionar. Nesse momento, fala-se muito em criatividade, né? Criatividade é uma palavra de ordem. Todo mundo fala assim, você precisa ser criativo, você precisa ser criativo. E a gente tem cursos de criatividade, vamos instigar a criatividade, a gente tem workshops de criatividade, palestras
sobre criatividade, nós precisamos ser criativos nos momentos de crise. Mas eu quero compartilhar com vocês o seguinte, a seguinte questão: o que é criatividade, como ser criativo? Não, eu não vou ficar 1 hora, nem meia hora, não vou ficar falando sobre isso. Até porque as definições simples são aquelas que funcionam na vida da gente. Toda vez que você tiver dentro da sua empresa uma definição tão complexa que você não consegue entender, e só quem te apresenta essa definição é que consegue entender, tome cuidado. Você está tendo ali algum especialista que é tão especialista que só ele é capaz de entender a solução. Então, o que eu quero compartilhar com vocês é o que é a criatividade, que todo mundo cobra nesse momento de crise. De onde vem essa criatividade que todo mundo cobra no momento de crise? A criatividade, ela vem do entendimento que você acaba adquirindo de que há muito o que fazer com aquilo que você já tem. Eu vou repetir. A criatividade vem do entendimento que há muito o que fazer com aquilo que você já tem. Vou te dar um exemplo. O que você faz se eu lhe der aí meia dúzia de arames e um tanto de palha? A princípio, eu não tenho muito o que fazer, e a maioria de nós também não. Talvez se você der isso nas mãos das pessoas certas, vira artesanato. O que você faz com um tanto de barro e água nas mãos certas? Vira uma escultura. Mas, para a maioria das pessoas, quando elas olham para aqueles elementos, não é nada. Elas não conseguem fazer nada com isso. E aí a gente olha para o artesão e fala, nossa, ele é criativo. Não, a criatividade vem da predisposição que ele tem de que há muito o que fazer com aquilo que ele tem. E se você der mais a ele vai fazer mais coisas. Essa deve ser a nossa postura. Ah, mas não é todo mundo que é artista, mas a arte não está na habilidade do fazer. Isso é experiência, isso é habilidade, isso é desenvolvido. A criatividade, ela está na tua capacidade de entender que com o cenário que você tem muito o que fazer. E o que a maioria das pessoas fazem nesse novo cenário de pandemia? Param, esperam, entendem que não há o que fazer. Não há o que fazer nas suas carreiras, não há o que fazer nas suas empresas. E aí elas não colocam foco, não colocam energia, uma vez que elas compreenderam que não há o que fazer. Ninguém coloca energia num cenário que entende que não tem o que se fazer. Então, quando todo mundo falar para você, olha, precisamos ser criativos e tal, você não precisa sair atrás de 1000 cursos. Você precisa concentrar a tua atenção naquilo que você tem disponível e entender que há muito o que se fazer com o que você tem disponível. O que você tem disponível é a tua empresa, os teus colaboradores, os teus parceiros, informação. Você tem muita coisa disponível para se reposicionar. Você não precisa ir atrás de gurus que vão te dizer o que fazer. Você não precisa ir atrás de gurus que vão te dizer que anunciar aqui ou anunciar ali, ou fazer assim ou fazer assado. Tudo isso são ferramentas. Mas se você não tiver a clara visão de que na maioria das vezes não te falta muita coisa para ser criativo e se reinventar, dificilmente você vai ser disruptivo, criativo, romper paradigmas ou todas aquelas outras palavras que vivem trocando aí posição no ranking da moda, da consultoria, do mercado, dos gurus. Né? Então entenda, há muito o que se fazer com aquilo que você já tem. Criatividade é essa compreensão. As pessoas, elas acabam perdendo foco quando elas não entendem isso, e foco também é uma palavra importante no meio empresarial, né? A gente olha e fala assim, poxa, você precisa ter foco, tenha foco nisso, tenha foco naquilo, mas você não vai ter foco nunca naquilo que você não enxerga e naquilo que você não acredita. E mais, corre-se ainda o risco de ter foco nas coisas erradas. Hoje, a maioria das pessoas segue uma série de verdades a respeito de como se comportar no mercado, que foram ditadas por outros, é o que a gente chama de marketing do plágio. Então todo mundo agora cai numa onda, né, de que o marketing digital é a solução para todos os seus problemas. Isso já aconteceu em outras épocas, onde acharam que o rádio era a solução dos seus problemas, e depois veio a televisão era a solução dos seus problemas, porque chegava para o volume enorme de pessoas, e agora vem as redes sociais e a internet é a solução dos seus problemas. Não, mas ela me entrega para milhares de pessoas, os outros veículos também. Não é uma questão de chegada.
A chegada é importante, a estratificação, ter o seu... Tudo isso é fundamental. Mas muitos empresários, muitas pessoas já estão caindo na real de que isso simplesmente não é tudo. Não basta você chegar até as pessoas. Hoje, o tempo médio de visualização de alguma coisa na timeline do Facebook é de 1,2 segundos. O Facebook já está registrando que isso foi visualizado. 1,2 segundos. Então, não é o fato de você ser visto por 1,2 segundos que garante chegada. Você também, quando passa na frente de um outdoor e olha para ele por 1 segundo, não quer dizer que ele fez efeito. Ou quando você passa na frente da TV e você vê um determinado anúncio, não quer dizer que ele faz efeito. O que eu quero explicar a vocês é que a maioria das empresas tem só mudado a referência do canal. Então eu fazia no canal A, hoje eu faço no canal B, mas o canal B é mais barato, eu chego em mais pessoas, tudo isso é questionário. Né? Eu não estou fazendo aqui nenhuma defesa de um tipo de veículo, nem um combate às redes sociais, só estou falando para vocês do que é a diferença entre uma moda e uma tendência. Há uma tendência da comunicação digital, que bom, ela é fantástica, ela veio para ficar, mas há uma moda que diz que a solução de todos os seus problemas de competitividade, de ganho de mercado, estão na comunicação digital. Não estão, assim como não estava na TV, assim como não estava no rádio, assim como não estava nas mídias exteriores, os outdoors, os painéis, as empenas. As pessoas estão entendendo nesse momento de pandemia que a vida delas é uma gestão de tempo, que a carreira delas é uma gestão de tempo. O que mais se ouve dos empresários, para quem eu presto consultoria, e são dezenas, é que eu nunca mais vou fazer tal coisa da mesma maneira. Eu não vou mais na empresa com a mesma frequência. Eu não preciso. Eu vou aproveitar melhor meu tempo. E aproveitar melhor o tempo, nem sempre é para trabalhar mais. É a melhoria da qualidade de vida. O que esses empresários estão entendendo e todos os profissionais como você que estão em casa estão entendendo? Espera lá, minha vida pode ter mais qualidade, eu posso continuar sendo produtivo. Eu posso ter uma vida e não simplesmente dedicar 8, 10 horas de vida ao trabalho sem que eu viva uma série de outras experiências que são interessantes. Está tudo virando uma questão de gestão de tempo. As pessoas não têm mais tempo a perder. E é neste cenário que a relevância se torna relevante. É neste cenário que as pessoas começam a cobrar de empresas, de marcas, de produtos, de profissionais liberais, de serviços, uma entrega que não as faça perder tempo. E quando as pessoas entendem que não há objetividade, que não há razão de ser naquele consumo, eu não preciso comprar aquilo, eu não preciso desse serviço, eu não preciso ir até um determinado lugar. Elas começam a tomar consciência, a ter lucidez, de que muitas vezes aquela fidelidade que elas tinham a uma determinada marca, a um determinado... era automática, era um condicionamento. E a sociedade está se livrando dos condicionamentos. Nós estamos começando a ter mais clareza ao invés de só ter foco. E vamos entender a diferença. A clareza precede o foco. Antes nós tínhamos foco na carreira. Então você começava a trabalhar o mais cedo possível, trabalhava, e você era um teleguiado no seu trabalho. Mas lá no final da sua carreira você não tinha nem sucesso, nem felicidade. Ou tinha sucesso financeiro, mas não tinha felicidade. Porque você teve foco, mas não teve clareza para definir aquilo no qual você estava focando. A pandemia está servindo para as pessoas obterem clareza, para depois direcionarem foco nos objetivos certos. Com a pandemia, todos se tornaram menos tolerantes com essa gestão de tempo. E o nosso papo aqui é sobre isso. É sobre, então, o que importa, né? O que é relevante e como atrair os clientes para esse novo mercado. Que a realidade é essa, nós temos um novo mercado. E esse novo mercado, ele não está pautado exclusivamente em um determinado veículo de comunicação. Ele não está pautado em geração de conteúdo. Ele não está pautado em fazer o maior painel da cidade para expor a sua empresa, a sua marca. Ele não está pautado em colocar o seu comercial de TV o mais caro e bem produzido possível
no Jornal das 8, ele não está pautado em nada disso. O mercado hoje está dividido em 3 pilares fundamentais. E se você entender isso, se você compreender isso e levar isso para dentro da sua carreira e da sua empresa, eu tenho absoluta certeza de que você vai performar como nunca. E que elementos são esses? O que nos faz ser relevante? Como é que é construída a relevância? Com uma marca forte, com ofertas atraentes e com experiências positivas. Marca forte, ofertas atraentes e experiências positivas. E o que a gente mais vê são empresas batendo cabeça entre esses elementos, achando que um deles concorre com o outro, ou que um deles é o suficiente para elevar a competitividade do teu negócio. Hoje, todo negócio, praticamente todo negócio, é comoditizado. O que quer dizer isso? Praticamente todo negócio tem muito profissional ofertando. Todo tipo de segmento de negócio tem gente demais. Então hoje, se você quer um dentista, tem gente demais. Se você quer um advogado, tem advogado demais. Se você quer publicitário, tem publicitário demais. Se você quer um consultor, tem consultor demais. Né? Tudo, todo produto de prateleira tem marca demais. Então como é que você se destaca nesse cenário? Tendo uma marca forte, tendo ofertas relevantes e tendo experiências positivas. E você vai ouvir pessoas falando que nós estamos na era da experiência. Gera experiência com uma marca fraca para ver o que acontece, se você não perde para a marca forte. Tem uma marca forte, mas não tenha ofertas atraentes. Lembrando que oferta não tem nada a ver com desconto de preço. Oferta tem a ver com como eu apresento aquilo que eu ofereço ao mercado, aos meus clientes. Agora, tem ofertas interessantes, tem uma marca forte e não gere experiência para os seus clientes para ver o que acontece. Você vai ter clientes que mais hora, menos hora, vão ter uma experiência positiva com outras marcas que estão se tornando fortes, mesmo que não sejam tão fortes quanto a sua. Que não tenham ofertas tão incríveis quanto a sua, mas vai ter uma experiência ali. Então, estes 3 elementos, a sua marca forte, ofertas relevantes e experiências positivas, são a trinca necessária que devem ser geridas por você para que sua empresa realmente ganhe competitividade nesse novo mercado. Porque ninguém quer perder tempo e a experiência é uma forma de poupar tempo. A marca forte é uma forma de poupar tempo porque aumenta a minha confiabilidade. A oferta é uma forma de poupar tempo porque me traz mais rápido aquilo que eu procuro de forma mais assertiva. São 3 elementos potenciais que devem ser combinados para que você tenha mais resultado nas suas estratégias de competitividade. Agora, você pode chegar para todo mundo através do Facebook, através do Instagram, através dos seus funis de compra, através do outdoor, através do rádio, através da TV. Se você não tiver relevância, ou seja, se você não tiver oferta importante, oferta interessante, se você não tiver marca forte, se você não tiver uma experiência de consumo ou uma experiência interessante no processo do consumo para oferecer para o seu cliente, provavelmente você vai perder em competitividade, provavelmente você vai ser superado. Então entenda, não é o veículo, não é o marketing digital, não é a TV, não é a Globo, não é o SBT, não é. É você conseguir compreender que você precisa gerar, através destes veículos, estes 3 elementos. E que se você deixar de gerar, né, e digerir algum deles, você vai ter concorrentes que estão fazendo isso melhor que você e provavelmente você vai perder competitividade. Mas como é que a gente faz isso? Como é que a gente constrói uma marca forte? Marcas, a expressão já diz, é aquilo que fica marcado, aquilo que fica gravado no teu inconsciente, no teu consciente como lembrança, no seu emocional. É um processo de sentimento e sensação por algo. É o que fica gravado em você. Num primeiro momento é racional. Vou comprar porque este produto me parece, esse tênis me parece ser resistente. É racional. Completamente frio. Colocou no pé,
atendeu a sua necessidade, durou mais que o anterior, virou uma experiência, causou uma sensação. Essa sensação vira uma emoção, um sentimento, confiabilidade, segurança, posso contar com esse produto? E aí a empresa foi lá e, pum, registrou a sua marca no emocional daquele consumidor. Então, a gestão de uma marca, a construção de uma marca, passa pelo cuidado que aquele produto ou aquele serviço tem na sua comunicação, no desenvolvimento do próprio produto, ou no oferecimento dele, ou na prestação do serviço, de como é que esse emocional vai ser construído no seu consumidor. Bacana. Isso é gestão de marca. Oferta. Você tem tudo para fazer isso, tudo para gravar isso nesse seu cliente. Porém, na hora de ofertar isso a ele, você não consegue elementos tão atrativos quanto aqueles que ele encontra no mercado. E esses elementos vão na forma de expor. Isso é oferta. Como é que você está ofertando? Vão na forma de pagamento, vão na forma de venda casada, vão no treinamento do atendimento, a forma de ofertar, vão para as redes sociais, vai para o vídeo do YouTube, vai para o vídeo da TV. A forma de ofertar, ela é indispensável para que você consiga construir aqueles atributos de marca. E no momento do consumo, ou ainda da exposição, que tipo de experiência você gera a esse cliente? E uma prova de que esses elementos andam de forma separada são o que a gente chama de serviços puros. Quando você compra uma instituição de ensino, por exemplo, ou um médico, a experiência ela só ocorre quando você já está no ato do consumo. Em alguns casos, as pessoas consideram a experiência quando você vai visitar aquela faculdade na qual você vai se inscrever, ou quando você entra na recepção da clínica do médico, mas ainda não é o consumo do serviço, e o cliente sabe. Não há uma experiência real a respeito do serviço essencial que você está querendo comprar. O que você está comprando? Uma promessa de futuro. O que é a promessa de futuro? A marca que foi gerada em você, a emoção que foi gerada em você, a ponto de você se comprometer a ficar 5 anos numa instituição de ensino. Você está comprando uma promessa, um elemento absolutamente emocional e afetivo. Não tem a ver com a experiência vem depois, vem na chancela, na comprovação, na recomendação, mas a tua experiência só começa depois que você efetivamente compra. Você está falando puramente de marca e da forma como ela foi ofertada a você. Então percebam, a natureza diferente dos produtos e serviços vai pesar na jornada do cliente mais ou menos em um desses 3 elementos, mas os 3 são indispensáveis, porque se esse aluno entra e tem uma ótima experiência, legal, ele fica, recomenda. Se ele tem uma péssima experiência, ele sai, ele não renova, ele troca de instituição. O que serve para as instituições, serve para a clínica médica, serve para qualquer outro tipo de profissional, de produto ou de serviço, que uma vez experimentado e não agradando, será substituído. Então são 3 elementos indispensáveis para a competitividade. Era antes da pandemia, é agora durante a pandemia e será depois. Porém, às vezes a gente precisa do arroxo da pandemia para a gente se questionar a respeito do que é claro e óbvio. E as ofertas? Como é que a gente constrói uma oferta? As marcas nós já entendemos. Ofertas têm que ser claras, objetivas e dar respostas tangíveis para o teu cliente. Então, independente de qual seja o seu negócio, na hora de apresentar a ele, entenda. Seja na internet, seja no outdoor, seja na TV, seja no rádio. No rádio não dá para colocar imagem, mas no caso dos demais, uma bela foto e uma frase de efeito não vendem o seu produto. Vou repetir. Uma foto bem tratada no Photoshop, com uma frase de efeito, não vendem o seu produto. Uma imagem e uma frase podem sim vender o seu produto, se você for relevante para o consumidor. Se aquilo que você diz for de fato uma oferta atraente, se aquilo que você diz for de fato um diferencial de marca, se aquilo que você diz, de fato, levar o cliente a uma experiência que ele ainda não teve e que ele valoriza. Do contrário, o que você tem é só mais um post na internet.
impulsionado ou não, chegando para todo o teu público-alvo ou não, você é só mais um. E é isso que o cliente não tolera mais. Quando ele te vê uma vez, duas vezes, três vezes e você é irrelevante, ele passa a te ignorar. E vai ficar muito mais caro você ter esse cliente de volta depois. Se é que um dia vai conseguir, com a quantidade de empresas cada vez maior, oferecendo a mesma coisa que você. Então, perca tempo desenvolvendo relevâncias. E as experiências positivas? As ofertas são a maneira da gente combinar esses elementos, né? Assim, olha, eu te dou esse diferencial de marca e você ainda leva isso, leva mais aquilo, numa venda combinada é assim, você paga de uma forma diferenciada, eu ajusto o meu serviço, a tua forma de comprar, tudo isso é oferta. Né? E as experiências positivas? Elas são a confirmação da expectativa que você tem a respeito da promessa da marca. Isso é uma experiência positiva. Você, de fato, me ofereceu, né, um serviço tecnológico e eu cheguei aqui e fui surpreendido. Por que surpreendido? Porque a maioria das pessoas não cumprem as promessas que fazem. A maioria das empresas não cumprem, a maioria das marcas não cumprem. Então, quando eu tenho uma resposta que é satisfatória em relação à promessa que me foi colocada, por exemplo, na comunicação, eu tenho uma experiência positiva. Você não precisa entrar na loja da Apple e ganhar um algodão doce. Nem precisa ter pula-pula para o teu filho lá dentro, para gerar experiência positiva. Por quê? Porque a marca te gera uma experiência positiva no consumo do produto em si. Ela te promete tecnologia e ela te convence que ela tem tecnologia. Ela te promete tecnologia e quando você entra no ambiente para consumir aquele serviço, que é o ambiente daquela marca, você realmente tem aquilo que foi prometido. Eu não preciso te gerar outro tipo de experiência. Eu apenas cumpro a promessa que eu fiz a você quando eu te atraí. Então entendam, experiência, oferta e marca são três elementos distintos, que têm pesos distintos para empresas diferentes, segmentos diferentes. Precisam os três ser geridos. Nenhum deles sozinho vai fazer com que sua empresa chegue lá. Então quem disser a você que a comunicação pura e simples, seja ela em que canal for, vai resolver o seu problema, digital ou não, não vai. Quem disser a você que você precisa apenas gerar experiências para o seu cliente, experiências de prazer, experiências sinestésicas, não é verdade. E quem disser a você que vai fazer a gestão da sua marca e a sua empresa vai ser altamente desejada e consumida, também não é verdade. Você precisa desses três elementos geridos de forma profissional para que você consiga ter competitividade no seu negócio. E aí, o marketing de verdade é aquele que te lembra que ele não é feito das respostas que você procura. Ele é feito das perguntas certas. Nós, enquanto seres humanos, temos o péssimo vício de não nos cobrar as perguntas certas. E nós levamos isso para o universo empresarial. Nós não temos três perguntas fundamentais: quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. A gente não passa a vida inteira falando, olha, essas são três perguntas que não podem ser respondidas. Mas será? Ou será que é a gente faz as perguntas erradas? Porque se você se pergunta quem eu sou, é difícil responder, né? Quem eu sou? Ainda ontem eu vi que quando você vai no psicólogo, o psicólogo te pergunta, quem é você? E aí você tem extrema dificuldade em responder quem é você. Claro, porque é uma pergunta feita da forma errada, para não ser respondida. Mas e se ao invés de eu perguntar quem é você, eu perguntar para você, quais são as características mais marcantes para quem te conhece? Ou eu perguntar a mim mesmo quais são as características mais marcantes para quem me conhece. Eu quero saber quem sou eu, então eu vou lá e escrevo. As características mais marcantes são essas. Quais são os defeitos que eu carrego há muito tempo comigo e que eu gostaria de mudar? Não são esses. Quais são as qualidades que eu carrego comigo e gostaria de mudar? Não são essas. Que tipo de ambiente me atrai e que tipo de ambiente não me atrai? São esses. O que é que eu dou valor nas pessoas? Nisso, opa,
Será que eu não comecei a responder aí quem sou eu? Será que o problema não está em fazer as perguntas erradas e quando eu faço as perguntas certas, eu consigo obter aquela resposta que até então era uma questão fundamental, não possível de ser respondida? O mercado é igual. As empresas são iguais. Se você fizer a pergunta errada, por exemplo, o quanto eu tenho que investir na internet para ter retorno num funil de vendas, é a pergunta errada. O quanto eu tenho que colocar de mídia na TV, é a pergunta errada. Quanto eu tenho que gastar com comunicação, é a pergunta errada. As perguntas certas estão ligadas a: por que as pessoas comprariam de você? Por que as pessoas escolheriam você e não o seu concorrente? O que você entrega de diferente? O que você entrega de relevante? Como é que você compõe a tua relevância? Qual é a força da sua marca? Como é que você oferta para o mercado? Que tipo de experiência você gera? As perguntas certas vão te dar o resultado certo. As perguntas erradas vão te levar sempre para a estratégia errada. Por mais que você tenha foco, por mais que você tenha um plano bem desenhado, no final, se você não construir bem a sua relevância, com base nesses 3 pilares, você não tem nada. Bom, eu acho que meu tempo se esgota aqui, né? Me foram dados aí 30 minutos, né, Roger? Confirma para mim se é isso mesmo, porque se deixar eu falo mais 40. Ô, Alexandre, a gente queria te ouvir até amanhã, na verdade, não é exagero não, viu? E tem muita gente comentando aqui que a palestra é muito boa, é um assunto de muita relevância, né? Falando de marketing de relevância, e surgiu a palavra relevância muitas vezes. Mas surgiram algumas perguntas aqui, né, que eu acho interessante colocar no meio dessa discussão, tá? Essa é uma pergunta de alguém anônimo ainda pelo YouTube. Perguntou o seguinte: como direcionar a publicidade do meu negócio, né? Uhum. Bacana. A pergunta é essa? Aberta? Isso, como direcionar a publicidade do meu negócio? Legal. Então, o que eu queria começar fazendo aí uma reflexão. Existem muitas regras que vêm de várias outras ciências, né? Por exemplo, na administração, você tem que usar 2,5% a 3% do seu faturamento. Esqueçam essas regras. Você tem uma empresa que está sediada num determinado lugar para um tipo de público, e isso por si só, em outro cenário, já exigiria o como gerenciar a comunicação do seu negócio de uma forma absolutamente diferente. Por quê? Porque se eu digo a uma determinada empresa, por exemplo, você vai gastar 3% do seu faturamento com comunicação, ok? É uma regra, né? 3%. Você tem um supermercado e você vai gastar 3% do seu faturamento com comunicação. Um outro supermercado, uma rede de supermercado, resolve construir na sua frente um enorme e moderno supermercado. O que você acha que vai acontecer com a tua clientela nos primeiros meses? Eles vão experimentar o concorrente. Isso é natural, é novo. Eles já param na mesma rua, eles vão dar uma passadinha lá para ver como é que é o preço. E o que vai acontecer com a tua clientela? Vai cair. E o que você precisava fazer na hora que a tua clientela cai? Anunciar. Mas o que você vai fazer se a tua clientela cai e o teu faturamento cai? Se você investe um gatilho de 3%, você vai continuar investindo 3%. Se você caiu 30% de faturamento, tua verba vai cair 30%. Se a sua comunicação for perfeita e eficaz, você vai perder 30% de eficácia no momento em que você mais precisava ganhar. Momentos diferentes de lançamento de uma empresa, por exemplo, também são um momento a você refletir a respeito desse tipo de gatilho. Você investe X% do seu faturamento. Por quê? Porque no momento em que você está lançando, você não fatura. No momento em que tua empresa já estabilizou e começa a ter um declínio, e é normal que isso aconteça, você também precisa se oxigenar no mercado, precisa se reposicionar, precisa investir novamente em comunicação, como se estivesse lançando novamente a tua empresa. E o que você faz? Não, eu estou acompanhando o meu faturamento. Um outro raciocínio maluco é que se a sua empresa fatura 100 mil reais na cidade de Varginha, você fala, não, meu investimento em comunicação, se for de 3%, é de 3 mil reais. Só que se ela fatura em outra praça os mesmos 100 mil reais,
O que você compra de mídia com 3 mil reais em Varginha, você pode não comprar naquela outra praça. Você pode comprar o dobro ou comprar a metade, porque é o preço daquele mercado. Você tem aí uma emissora de televisão localizada aqui no sul de Minas, por exemplo, que é a IPTV Sul de Minas. Se você pegar a tabela da IPTV Sul de Minas e ver o preço de se anunciar no Jornal Nacional aqui, é diferente do preço para você anunciar no Jornal Nacional nas outras 3 praças da IPTV. Então, como é que você pode usar um raciocínio de que é um percentual que define a sua verba? Não é. Então, respondendo objetivamente a pergunta, eu só quis fazer uma defesa aí da tese mais utilizada, que é um percentual da sua verba, do seu faturamento, que define a verba de comunicação, ou que você investe. O que define o teu plano de comunicação é qual é o tamanho da tua praça, quantos clientes você precisa atingir e reverter para sustentar o teu negócio, porque isso tem um preço. Atingir esse volume de clientes, gerar a mensagem certa na praça na qual você atua, tem um preço, e esse preço não depende de uma decisão sua. Depende dos preços estabelecidos no mercado pelos veículos. Porque você não vai entrar lá e não vai mudar o preço deles porque você precisa. Ou você vai ter que aceitar que você anuncia para um universo menor. E aí, se você anuncia para um universo menor, você passa a ser obrigado a ter 100% de eficiência só para sustentar o seu negócio. Então, o que define o como planejar a comunicação da sua empresa e o quanto investir é o tamanho do mercado que você precisa atingir e do qual você precisa ter retorno. Ok? Perfeito. Nossa, muito bacana, né? Essa visão macro que a gente tem desses temas, né? A gente sempre fica alinhado com essa questão da porcentagem sendo alocada, né, para marketing, e na verdade não é bem isso, né? Bom, a gente podia estender essa discussão um pouco mais, mas tem a Annelise, ela está perguntando aqui, Alexandre, ela diz bom dia, né? Quais são os KPIs, né? Os KPIs que você considera importantes para identificarmos a relevância da marca para a nossa persona? Legal. Então, a discussão da persona, ela é uma discussão muito bacana, porque a gente está falando de algo que já é discutido há muito tempo e que no marketing digital, né, eu, na verdade, sou um pouco contra a discussão de marketing digital, a expressão marketing digital. Eu acredito mais na questão de comunicação digital. Por quê? Porque o marketing em si, ele já tem uma definição clara, né? O que é fazer marketing, o que é a mercadologia, né? A mercadologia, ela é tudo aquilo que você faz para que o seu cliente dê o retorno efetivo que você espera. E como as mídias digitais, todas elas, não só as redes sociais, as mídias digitais, elas são um veículo, em essência, né? Ah, mas elas são um veículo diferente. Não, elas são um veículo de comunicação. Ah, mas elas me dão métrica. Eu falo, olha, desculpa, a TV também dá. Não são todas as rádios que te dão, mas muitos te dão sim. Você é capaz de anunciar num programa de TV e saber exatamente quantas pessoas, em média, por domicílio, estão assistindo o seu programa. Como é que está dividido aquilo em classe A, B, C e tal. Qual é a diferença? A diferença é que os profissionais de comunicação, muitos deles não faziam esse tipo de análise. E hoje, os veículos digitais, eles te dão isso através de inteligência artificial. Então, não é que um veículo dá o que o outro não dá, é que agora você é obrigado a olhar para dados e antes negligenciavam-se os dados, a maioria dos profissionais. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque outra discussão que sofre esse mesmo problema são as personas. A gente hoje trata personas como se fossem novos elementos de mercado que não existiam. E como se o marketing digital, que inteligentemente vai fazer uma releitura do marketing, que é o marketing, e vai dar novos nomes para criar novos gurus, para ver se outras pessoas ganham relevância no mercado, né? É a discussão arquetípica. E o que é essa discussão arquetípica? É uma discussão antiga na comunicação, né? Se você for pegar lá Carl Jung, ele vai te trazer os 12 arquétipos de comunicação, materializados aí em tese pela Young Hubbica, que é uma grande agência mundial que trouxe esse estudo dos arquétipos de comunicação do Jung, né, para a gente, aonde a gente passa ali horas e horas, né, definindo a persona, que é o que a Annelise está nos perguntando. Olha, como é que eu faço para descobrir a persona? A persona é uma definição de público que a gente chama de perfil psicográfico. Ou seja, um perfil psicológico.
Já existe e existe há muito tempo. Ah, mas quais são os atributos que eu devo considerar para a minha persona? Depende. Você está vendendo o quê? Porque olha que interessante. Você vira e fala assim, a persona do meu supermercado. Eu gosto, estou usando de novo o exemplo do supermercado, porque é uma coisa família, né? Qual que é a persona do cara do supermercado? Ah, não, a persona do cara do supermercado é o cara de 35 anos, 40, empregado, não sei o quê. Será que a hora que você for estratificar vai dar isso mesmo? Será que a hora que você for passar lá no caixa e falar assim, peraí, eu tenho 50%, eu fiz uma estratificação de público de uma rede de supermercados há 1 ou 2 meses e deu lá 50% do público eram senhoras com mais de 45 anos. Aí você fala assim, putz, isso é relevante, isso é muito relevante. Tudo bem, mas eu tenho outros 55% que não tem nada a ver com senhoras com mais de 55 anos. Então, que persona eu defino? Aí eu tenho que fazer várias personas. Tá? Mas daqui a pouco eu tenho tantas delas, né, que eu já não consigo mais elencar uma estratégia, criar uma campanha, uma ramificação de comunicação exclusivamente para aquilo. Então, será que na hora de eu definir a persona, vem à tona sexo e idade? Ou será que na hora de eu definir a persona, eu preciso definir um perfil psicológico, ou seja, um perfil psicográfico, das pessoas que são movidas a um determinado tipo de consumo? Vou te dar um exemplo, e aí a gente cai na história dos arquétipos. Você vai trabalhar um produto, um perfume, e esse perfume ele tem um apelo à sensualidade. Você vai trabalhar uma loja, uma lingerie, uma marca de lingerie, uma grande marca, uma do Loren da vida, uma grande marca de lingerie. Será que você tem que trabalhar a persona da mulher que usa a lingerie casada, cavada, que tem a cinta-liga, que tem o pojo assim e tal, e aí para outra, que tem a lingerie mais conservadora, a persona da mulher caseira, recatada, com não sei quantos anos, que tem vergonha do corpo, papapá, papapá. Ou será que o que você tem que trabalhar é o perfil psicográfico do arquétipo do romântico, que é um dos 12 grandes arquétipos? Está definido na natureza do produto. Todo produto ele tem um arquétipo por excelência, e esse arquétipo é a descrição psicográfica da persona. E a descrição psicográfica da persona é a descrição psicológica da persona em qualquer idade e em qualquer classe social. Se você fizer uma pergunta para as pessoas sobre se você não tivesse problema para ter um carro, que carro você teria? Você vai escutar Ferrari, BMW, Lexus, um monte de carrão que ninguém tem. E aí eu te pergunto, essas marcas já venderam para esses caras? Já venderam, porque eles não têm dinheiro para comprar. Eles não têm dinheiro para levar, mas já vendeu. Então, será que eles estão trabalhando as personas erradas quando eu sei o que é uma Ferrari, morro de vontade de ter uma, mas não tenho dinheiro de comprar, para comprar? Será que a Apple está trabalhando a persona errada quando quer me oferecer um iPhone de 10 mil reais e eu não tenho dinheiro para levar, mas eu desejo? Então entenda, a construção da persona ela é uma consequência de um perfil psicográfico que é a definição de um arquétipo muito bem desenhado, existem só 12 no mercado, 12 tem número, 1, 2, 3, 12. E este arquétipo está associado à natureza do seu produto. Então, se eu não sei a razão pela qual a empresa existe, o produto existe, se eu não sei o que motiva a compra daquele produto ou serviço, porque eu não sei, ele não tem relevância, eu não consigo construir o que a gente hoje chama de persona, que é algo como se fosse um novo elemento, né, que define qual é a carinha humanizada desse perfil psicológico para o qual eu quero vender. E quando a gente cai só na discussão da persona, que é a carinha humanizada dessa pessoa que se chama isso, que tem tal idade, que mora não sei na onde, que ganha não sei quanto, né? Para a definição da persona passa por tudo isso, né? O que eu estou fazendo é uma falácia, é um exercício, é uma brincadeira de preencher quadradinho. E o que mais tem no mercado hoje são pessoas preenchendo quadradinhos com dinâmicas legais, que alguns anos atrás eram chamados de jogos corporativos, e que hoje são chamados aí de design thinking, e eu sou a favor, acho que o design thinking é incrível, é maravilhoso, tem ferramentas fantásticas, mas quando ele é usado única e exclusivamente para preencher quadrinho e para brincar de verborreia tecnicista,
aí ele não serve para muita coisa. Então, assim, a definição da persona, ela vem lá de cima. Para que existe a empresa? Qual é a razão de existir dela? Qual é o tipo de perfil psicográfico que quem compra aquilo tem? E qual é o arquétipo que corresponde a isso? Depois que eu sei essas três coisas, aí eu consigo definir personas para fazer estratificação de público-alvo. É um objetivo muito claro da persona. O problema é que hoje as pessoas querem definir público-alvo através de criar persona, porque está na moda. Excelente, excelente colocação, né? Eu estou aproveitando muito, assim, falando no particular agora, né? A gente ouve tanto falar nessa construção da persona de uma maneira muito automática, né? Talvez, Exato. que a gente deixa passar várias, essa questão psicológica, né? Essa questão do interesse da pessoa. Nós temos uma pergunta do Dimas Araújo, mas nós vamos saltar por um momento, porque eu acho que casa muito bem a pergunta da Alessandra para esse momento agora. Ela pergunta o seguinte, olha, para definir a persona, existe uma amostra estatística mínima necessária para que se possa ter fidelidade no resultado da construção dessa persona? Na verdade, não, Alessandro. O que vai acontecer é que a natureza do negócio é quem vai dizer a você se a persona, que de novo é consequência de toda essa linhagem, razão de existir da empresa, perfil psicográfico, arquétipo do negócio, né, e depois a construção da persona, né, se você tiver alinhado a esses três elementos, a persona é uma consequência que não vem de uma pesquisa de opinião, de fidelidade de público, de nada disso. Né? As pesquisas de opinião, o censo que você pode fazer, o teu CRM, eles só vão indicar se no final você está vendendo para quem você deveria vender. E se não está vendendo, se isso é uma oportunidade de um novo negócio, se você se projetou de forma errada ou o mercado não te aceitou da maneira que você queria. E talvez você já tenha um novo negócio, mas vai lançar aquele primeiro que ainda podia ser lançado, mas não trouxe quem devia trazer. Né? Mas é uma construção que é consequência da razão de existir do teu negócio. Então, assim, não adianta, você olha e fala assim, nossa, eu tenho uma determinada empresa e eu fiz aqui uma consulta estatística e, de novo, né, quem compra de mim são mulheres com mais de 50 anos. Mas eu abri um sex shop para jovens. Então, peraí, você está tendo lucro? Tô. Você está ganhando dinheiro? Muito. Tua empresa deu certo ou deu errado? Aí eu abri para jovem, mas eu atraí senhoras de 50 anos mais. Cara, o que você fez para atrair esse público? Eu não sei. Vamos lá ver, né? Você colocou num lugar mais escondido, mais recatado para elas, ou um lugar que não parece ser um sex shop, e elas se sentem mais seguras, está do lado de alguma empresa que atrai esse público. O fato é, você abriu para uma coisa e acabou virando outra. Já pensou na loucura de eu virar e falar para você assim, não, você abriu uma loja para atrair jovens, mas tá tudo errado, você está atraindo senhoras com mais de 50 anos. Pô, você está tendo lucro. Abre uma segunda loja, então, começa de novo e faz a coisa direito. Então, a gente tem que tomar cuidado para a gente não tomar por definidor de estratégia ferramentas que são norteadores de trabalho. Definição de persona é norteador de trabalho, não é definidor de estratégia. Hoje as pessoas fazem marketing do plágio, elas pegam muita coisa que elas catam na internet, montam um pupurri e acham que elas estão definindo uma estratégia, porque elas preencheram um monte de quadrinho e se botaram a discutir um bando de coisa. Mas não é. Existe uma ordem, né, de importância para a construção de um plano de marketing para você de fato ter resultado e não só um bando de placebo. Tá? Perfeito. Eu acho interessante essa visão, né, porque a gente realmente está acostumado com essa ideia de preencher no automático e a gente acha muita coisa na internet, mas a gente não sabe lidar muito bem com essas situações, né? Perfeito. Vamos para a pergunta do Dimas, então. Dimas Araújo, ele pergunta, o marketing relacionado ao lançamento de infoprodutos, onde se observam marcas fortes, experiências positivas e ofertas tão relevantes. O que você acha desse tipo de marketing? Olha só, quando você fala em infoproduto, né, informação digital, alguma coisa que pode ser disponibilizada ali gratuitamente para as pessoas e tal, você está falando de experiência. Você está falando do que a gente diz que era como é que eu vou gerir uma experiência. Né? Acho fantástico. O que a gente precisa entender é que por si só, estes elementos não sustentam um negócio. Ah, mas eu fiz uma estratégia, disponibilizei, joguei uma isca pro cara, o cara entrou na minha landing page, papapá, falou assim, beleza. Né? Quando você coloca uma placa
de outdoor num lugar bem posicionado com a mensagem certa, você também leva um monte de gente para o teu restaurante, você também, sabe, não é que um produto, um infoproduto, não é que você gerar esse tipo de experiência de consumo, gerar conteúdo, seja certo ou seja errado. O que a gente precisa entender é que isso não é estratégia, isso é ferramenta. Né? Antes disso, você tem decisões muito relevantes, indispensáveis para saber se essas ferramentas devem ser aquelas nas quais você deve investir. Vou lhe dar um exemplo prático. Hoje se fala muito no inbound marketing, né? Tem que fazer inbound, tem que fazer inbound, tem que fazer inbound. Ok, né? Vamos colocar aí duas empresas rapidamente, que todo mundo conhece. Uma academia. Você pega uma cidade como Varginha, uma cidade menor, uma dessas cidades do sul de Minas, né? Todas com menos de 200 mil habitantes. Que tipo de entretenimento nós temos na nossa cidade, na cidade de Varginha, por exemplo? Né? Falta entretenimento. Falta, né? Então, Varginha é uma cidade empresarial, de prestação de serviço, mas quando você fala em entretenimento, vamos combinar. Você não tem um parque, você não tem uma praça, você não tem uma ciclovia, né? Falta. As academias viram o quê? Um local de entretenimento. Ok? E aí, a cidade é pequena, você encontra com todo mundo, e eu resolvo fazer uma estratégia de inbound marketing que vai mostrar aquele professor de educação física que eu vejo todo dia na balada tomando cerveja, me mostrando como é que faz abdominal. E olha só, o que eu quero com a academia acima de tudo? Relacionamento, ver pessoas, ver gente, sair de casa, ter entretenimento. Então, que sentido faz eu entrar num funil de venda com você e falar, estou gostando de ver essas técnicas, hein? Estou gostando de ver como é que faz esse exercício. Estou aquecendo, estou quase fazendo academia, papapá. Não faz sentido, porque o que eu mais quero é sair do serviço, ter alguma coisa para fazer e dar uma passada na academia para ver como é uma distração para mim. É uma alegria. E eu chamo lá, eu conheço o cara. Então eu ligo para ele, passo um zap e falo assim, velho, como é que faz isso e tal? É diferente de São Paulo. Em São Paulo, se eu resolver dar uma passada na academia às 6 horas da tarde, eu levo 3 horas para chegar lá. Faz muito sentido eu ver a coisa através de um funil de venda no inbound. Então nós precisamos entender que as ferramentas são sempre fantásticas, mas por trás delas tem a estratégia que me impede de investir muito tempo, esforço e dinheiro em algo que de fato não vai me dar resultado. Perfeito, Alexandre. Olha, na verdade a gente tem várias outras perguntas aqui, comentários, muita gente aí dando os parabéns pela desenvoltura, pela temática abordada. Então, repasso isso a você, né? E os nossos agradecimentos também. Infelizmente, não dá para a gente ficar mais aqui. Nós estamos indo para uma outra sessão agora. Como é uma virada, a gente está cheio de atividade. Mas, olha, em nome de toda a equipe do Projeto Levante Sul de Minas, da organização da virada, a gente agradece demais por esse conteúdo trazido aqui. Eu acho que, assim, foi essencial o esclarecimento de vários pontos que a gente às vezes subjuga, né? Eu, às vezes acha que tem algum entendimento sobre, quando a gente vai aprofundar, a gente vê que o negócio é um pouquinho diferente da que a gente está pensando, né? E é um conteúdo que vem a calhar para esse momento, tanto para grandes negócios quanto para pequenos negócios, falar sobre marketing, falar dessa área profissional que está com o termo, né, bombando no mercado. Então, assim, a sua presença aqui enriqueceu muito. A gente agradece aí a presença de todo mundo. O Francisco, lá do Sebrae, está com a gente aqui, colocando alguns comentários, né? Parceiro do Projeto Levante. Ele diz que trabalha com essas ferramentas e tal. Infelizmente, não dá para ler todos aqui, porque a gente está indo para uma outra sala agora. Inclusive, queria convidar o pessoal que está nos assistindo. A gente vai começar a atividade das 11, né? Daqui a poucos minutos. E lembrar o pessoal também que a gente está numa campanha de arrecadação de alimentos. Aí embaixo está o contato, né, que você que queira doar, é só entrar em contato aí, a gente vai te fornecer todas as informações necessárias, isso é importante. E também, se o pessoal quiser conferir o restante da programação, é só entrar no nosso site, fazer a inscrição, e a gente está disponibilizando os links, né, para todo mundo aqui entrar e ver um conteúdo como esse do professor Alexandre, né, que é publicitário, com larga experiência na área. E aí o pessoal está dando os parabéns aqui, não para de chegar, tá, professor? Então, depois a gente passa por calma, mas aqui fica o nosso muito obrigado mesmo, de coração, viu? Roger, eu que agradeço a todos aí que participaram, que me deram aí a honra da sua presença nessa fala nossa, aí foi um prazer para mim.
Muito obrigado. Esperamos ver você em outras oportunidades aqui dentro do Projeto Levante, né, em outros eventos também. Um grande abraço, professor. Abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.